Yeah. Gravando. Então, boa tarde. Estamos aqui hoje após o Psicodrama Público S São Paulo, online, dia 8 de maio. O nosso tema hoje foi Mãe, de que lugar eu trago esse afeto? E a Maria Cristina de Aracaju, né, que nos brindou com a sua direção, junto com a auxiliar Luci Carla, também de Aracaju. E temos aqui hoje a Deise e o Flávio como representantes da plateia. E então, a gente acabou de sair do trabalho, né? A gente ainda está afetado, mas de alguma maneira vamos dar um passo para trás, um certo distanciamento reflexivo, para a gente tecer aqui algumas linhas só de reflexão, de ressonância sobre o que a gente fez hoje. Bom, fiquei muito feliz, né, que a Cristina aceitou e a Luci Carla também está com a gente. Então, temos o Brasil aqui conosco, né, que acho que isso é muito legal, no Psicodrama Público. E esse tema, né, a Maria Cristina depois vai contar como é que foi a instigação dela, né, por esse tema, mas, assim, de alguma maneira, foi um trabalho muito interessante, porque já o aquecimento já começou, as pessoas podendo ressoar sobre o tema. Então, a gente foi fazendo isso e foi construindo cenas no coletivo, não teve cenas, o cenário dramático, né, muito diferenciado enfim, do contexto grupal. Aconteceu de alguma maneira, todos já no contexto dramático, né? E a gente já foi falando, quer dizer, teve uma certa mistura entre contexto grupal e contexto dramático, mas não comprometeu. A gente foi criando coletivamente as histórias e foi uma multiplicidade de cenas, acho que os conflitos humanos, né, apareceram, né? E a gente acho que conseguiu, de alguma maneira, dar visibilidade, quer seja para as perspectivas mais, enfim, papel de mãe, filha, avó, transgeracionalidade, psicoterapeuta, educador, social, né? O nosso estado como mãe, enfim, a gente atravessou muitas linhas aí. Então, eu vou deixar a fala com vocês, a Cristina pode começar ou não, né? Enfim, vocês veem qual é o aquecimento que vocês estão, tá bom? Vai lá, quem pega o bastão. Fiquem à vontade para falar também, às vezes até é gostoso ouvir como é que vocês se sentiram, né? Mas Como eu é que acho, para acho você... legal, Cris, assim, você vai Ah, escutar sim, isso com certeza, mas pronto. acho legal você falar um Pensar pouquinho dessa nesse instigação, distanciamento, isso. pronto. Então, na verdade, na minha escola, né, psicodramática, talvez até dando um passo bem para trás, eu fui aluna de Paulo Amado, um psicodramatista baiano maravilhoso. Foi meu grande, assim, eu digo que foi assim minha grande referência para trabalho de direção, né? Foi minha primeira grande referência para trabalho de direção. E ele tem uma postura bem ortodoxa em relação à liberdade para o grupo, né? De dar muita liberdade. Quando Mariângela falou no início, logo no início, vamos permitir esse caos, é uma referência que ele sempre usava, né, no trabalho. E eu falei, olha, ela está dando uma direção e a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva, porque podiam acontecer outras coisas, né? Mas eu acho muito, eu acho é gostoso você permitir que um barco vá sendo levado para mansamente, depois atravesse a tempestade com calma, ele vai atravessando mesmo, né? Alguém falou sobre mar também, e eu penso um pouco isso dentro na minha perspectiva de direção. O tema foi, para ser bem honesta com você, pela simples possibilidade de poder fazer esse psicodrama público na véspera do Dia das Mães. Isso Sim. eu achei muito honesto pensar nele, não trazer alguma outra coisa, mas trazer alguma coisa que... E veja, né, acho que nós não estávamos erradas, não, porque Não. foi um tema que trouxe muita coisa e remeteu a coisas, né, que estão sendo sentidas no aqui e agora. Então, a proposta era de atualização mesmo, de trazer para o presente o que a gente está vivendo, né? Então, a ideia era trabalhar primeiro, até no primeiro encontro que eu tive com Mariângela antes,
ela falou, Cris, traz para o corpo isso, então vamos trazer as sensações, trabalhar bem de uma forma simples. Aí eu falei, Mariângela, a gente só tem 2 horas, eu sei das minhas direções e sei que a minha tendência a me espalhar demais é muito grande, então como eu me conheço, eu disse, não, vamos tentar fazer o mais, assim, fazer a apresentação já sendo o aquecimento, né? Aquecendo imediatamente, a gente começa aquecendo mesmo. E foi muito interessante a fluidez com que o trabalho teve, porque o grupo, acho que muito bem, é como se a gente tivesse entrado todo mundo junto, assim, naquele caldo de emoções, e a gente foi sendo capturado de uma forma muito simples, assim, muito encantadora. E eu gostei muito disso, assim. A gente foi expressando com menos. Eu acredito muito naquela direção que contamina pouco a cena. Eu gosto muito dessa estética mais pura mesmo, né? O grupo, eu não preciso fazer intervenções, o grupo está indo, não tem alguma coisa boa aconteceu e aqui as pessoas se aqueceram mutuamente. O tema já se anunciava como um aquecedor grande também, né? O momento também, muitas coisas. Essa semana delicada que a gente atravessou também, né, com a nossa, com essa, a minha mãe é uma peça, morreu essa semana, né? Também essa, né? Viveu, né? Então muitas cenas maternas dessa semana, né? Sendo trazidas também. Eu acho que fazia muito sentido, né? Então, na verdade, eu trabalhei muito pouco hoje. A sensação que eu tenho que... Mas eu penso que não, acho que esse é o trabalho, né? Deixar o grupo ter voz e não interferir muito é um baita de um trabalho, né? Muito legal, Cris. Outras ressonâncias? Eu vou já entrando, né? Eu queria agradecer a vocês e a Cristina também, minha mestra, pelo convite. Foi muito gratificante participar, foi muito bom. Eu aprendo muito sempre nos psicodramas públicos, e esse em especial com Cristina na direção, eu aprendi a sempre ter a pausa, o momento, né? O silêncio, quando também é importante. Então, teve essa questão do silêncio, e Cristina respeita isso. Então, foi muito, muito interessante também, porque surgiu vários temas, não ficou aquela cena fechada, né? Aquela cena dramática que a gente é acostumado a trabalhar e ficar ali fechado, né? Então, foram vários contextos, vários temas, várias questões sociais abordadas. Então, assim, foi muito gratificante participar. Mexeu muito comigo, mexeu demais comigo, que é isso que também é bom, né? O psicodrama público, ele traz isso também, essa questão do interno, né? De a gente se ver, se autoconhecer através desse lindo conjunto que todo mundo formou. Olha, foi lindo, eu só tenho a agradecer a todos vocês e muito obrigada. Gratidão. E vocês, né? Deise, Flávio, Flávio e Deise, o que é que pegou? Qual foi a inspiração? O que instigou? Enfim. Então, bom, você quer falar, Deise? Não, fica à vontade. Pode falar. Então, o que me veio, assim, né, logo que eu vi o tema, mãe, né, da onde eu trago esse afeto, né, puxa, nossa, me pegou essa pergunta. E aí, como eu me vejo minha mãe? Também, sabe? E aí, eu, né, falava um monte para minha mãe e tal, não sei o quê, olha, você isso. E aí, hoje, eu me reconheço minha mãe, né? E eu falo, puta, meu Deus, como eu sou minha mãe, cara, sabe? Eu meti o pau na minha mãe, falo um monte, e aí eu me vejo hoje como minha mãe. E aí, até falando, né, com a Maria Ângela, em relação à cobrança, como eu me cobro e como eu cobro o outro também, automaticamente, né? Então, esse tema foi maravilhoso, e teve várias, né? Abriu um leque gigantesco de possibilidades, né? Então, isso que eu adorei, né? Obrigado, Cris, obrigado, Maria Ângela. Nossa, foi excelente, assim, porque te dá a visão de várias
amplitudes, né? Vários ângulos, né? Dessa mãe. O que é essa mãe, né? Muito legal, Flávio. A sua participação foi muito inteira, foi muito legal, e as suas associações, reflexões lá, enfim, no compartilhar e aqui agora, muito, muito rico, né? A gente poder olhar e se reconhecer, e reconhecer como é que a gente faz essa maternagem da gente próprio, né? E acho que essa que é a grande, enfim, né? Ressignificação, né? Poder se A gente, responsabilizar, né? Muito legal. a Vai lá, gente ouviu Deise. Oi. uma coisa, né, Maria Ângela? A gente ouviu uma pessoa do grupo falou teatro do absurdo, né? Dentro da É. perspectiva psicodramática, a gente foi uma doce multiplicação dramática Sim, e ao legal isso mesmo que você está falando. na verdade a gente trouxe eu vejo como uma multiplicação dramática. As cenas elas os personagens eles entravam e saíam de uma forma muito orgânica. Fiquei muito encantada com o Sim, desenho, né, da cena, né? Foi uma cena múltipla mesmo, dentro dessa perspectiva. E, ao mesmo tempo, trazendo um pouco dessa coisa do teatro do absurdo, né? Então, um personagem servia né, ele vinha de um lugar e ele se misturava com a cena de um outro lugar. E foi exatamente, eu acho que esse caos, né? Um caos dessa multiplicidade de referências afetivas que a gente, acho que a gente foi mais, a gente conseguiu ir mais até longe do que, né, do que a gente ia supor, do que eu, por exemplo, era capaz de imaginar que ia a acontecer. sua Não, doçura, absolutamente. acho que a sua doçura e a sua tranquilidade foi permitindo isso, Cristina, muito legal. E Que aí, bom, Deise? então. Me atravessou de vários lugares, né, gente? Assim, primeiro porque eu moro em São Paulo já há 12 anos, né? Sou apaixonada pelo psicodrama público, estou nesse lugar novo de professor de psicodrama, e aí com a direção da minha terrinha, né? Assim, eu falei no compartilhamento, o sotaque da Lucia é o sotaque da minha mãe. Me vi vendo minha mãe falar diversas vezes. E o que eu acho que eu queria compartilhar aqui, assim, é que o meu encantamento com o psicodrama é essa potência da gente transitar entre o coletivo e o individual de uma forma muito fluida, né? Assim, e aí pega em vários aspectos, pega no sotaque da Lucia, o jeito amoroso da Cris, né? Quando ela fala me espalho demais, eu me reconheço nesse me espalhar demais, assim, também. Mas acho que as cenas que iam trazendo, por exemplo, o Flávio parecia meu irmão falando horas, assim, sabe? E eu fui entrando assim na relação, meu Deus, meu irmão falaria isso, e ao mesmo tempo aquelas cenas mais coletivas das nossas histórias políticas que estão tendo hoje, o quanto pega, o quanto está difícil. Me emocionei várias vezes, me emocionei pensando na minha mãe, me emocionei pensando também enquanto brasileira, né? Estou muito curiosa para ouvir o que é que os meus alunos vão falar, porque é a primeira vez que eles participaram de um psicodrama público, né? Foi tarefa deles. Muito Eu legal, Deise. botei para todo mundo para a gente processar juntos. Eu tinha acabado de dar aula de matriz de identidade. Eu falei, vamos, e aí essas coisas juntas, né? Quando eu vi, eu já tinha perguntado lá para Maria Ângela, e aí veio mãe. Eu fiz, gente, vai ser assim, né? Tudo se conspira no psicodrama. Então, ainda estou muito mexida, eu acho que eu só vou conseguir elaborar daqui a algum tempo, né? Ser plateia é isso também. Até teve uma aluna minha que falou, eu adorei, quero vir mais. Eu falei, eu preciso compartilhar que eu estou muito mexida, e ela começou a rir. Então, sei lá, estou ainda nesse processo, assim, e uma outra coisa que eu acho encantador é como a comédia e a tragédia, elas dançam, né, entre elas, assim. Eu acho que isso é só o teatro, é só a dramatização que consegue fazer essa dança. Então, eu estou muito mexida ainda. Muito legal. Queria pegar esse gancho da Deise, né?
que, enfim, só o nosso método que consegue, né, fazer essa dança, né, e a sua direção atualizando esse método, né? Então, assim, eu falei no início que teve uma certa uma não discriminação muito clara entre contexto grupal e dramático, mas aí agora repensando um pouco e lendo o que eu escrevi, teve no início, sim, as pessoas ressoando o tema, mas depois que você deixou as pessoas falarem muitas coisas, né? Aqui eu tenho muita coisa que eu escrevi: confusão, separação, humor, leveza, descaso, responsabilidade, controle, família, partilha, apreço, preço, limite, afeto, rigidez. Então, esse foi o momento do contexto grupal. Depois, sim, as pessoas estavam mais aquecidas e começou a aparecer as cenas no contexto dramático. Aqui não teve uma... acho que essa é a sua arte, né? Essa foi sua arte, foi orgânico, né? E aí começaram a aparecer muitas cenas que traduziram um pouco isso que a Deise está dizendo, né? Essa porosidade muito grande, articulação entre o individual e o coletivo. E para mim, sabe, Cris, ficou muito forte, como eu compartilhei no final, como a necessidade da gente estar precisando viver os lutos. Tem muitos lutos que a gente precisa fazer, né? Até dessa mãe, né, mais exigente, a gente vai estar reconhecendo a nossa função materna como uma mãe mais amorosa, que permite mais, que acolhe, que aguenta os erros, né? Desde essa perspectiva, né, até os lutos enormes que a gente está vivendo de 400 e quantos, e 20 mil mortos, né? Além, né, dessas tragédias e barbáries desta semana, né? Que não foram poucas, né? Quer seja na favela do Jacarezinho, quer seja... Acho que foi em Florianópolis, né, que teve aquela coisa na escola, né, o assassinato dos bebês e das professoras, enfim, né, e essa barbárie enorme do Brasil e que a gente vive, que não é só Brasil, é mundo também, é cidadão do mundo, né, então esses conflitos humanos, né, eu lembro que eu falava, o mundo está de ponta cabeça, né, e a gente, de alguma maneira, né, pôde atravessar, dar visibilidade e entender que esses lutos são necessários, mas tem alguns outros que a gente não pode aceitar, né? Tem algumas coisas que a gente vai aceitando, mas tem alguns outros que não dá para aceitar, né? Eu acho que foi muito oportuno, né? Lógico, né? O tema, porque está lá no social, é Dia das Mães amanhã, né? E aconteceu tudo isso essa semana, então acho que foi muito importante a gente ter esse espaço para estar se afetando e falando e, né? E de alguma maneira ressignificando, trabalhando, ou pelo menos tendo a consciência que, né, tem coisas que a gente não pode aceitar. Então, muito obrigada. Alguma consideração no final para cada um? Eu ia completar é que é justamente isso, a gente tem poucos espaços para poder falar sobre isso, elaborar sobre isso. E acho que tenho muito orgulho de dizer do psicodrama público se sustentar, inclusive online, para conseguir construir esse espaço de fala, assim, sabe? E de elaboração, porque a gente não está tendo espaço para fazer isso. Isso mesmo. Outras considerações nesse finalzinho? Achei maravilhoso, né? Assim, o psicodrama eu amo, já estou um bom tempo no psicodrama, né? Presencial e agora online. E o que que eu provoco e como eu sou provocado, né? Então, maravilhoso isso, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo essa provocação, porque eu começo a me olhar, né? Eu E me gosto de aceitar do ver jeito que eu sou, você, né? sabia, Flávio? Toda vez que eu vejo você, eu fico feliz. Obrigado. O Flávio é um querido. É muito querido Eu você. provoco, né? Eu gosto. Um pouco, mas acho que é legal Seu também. palhaço, ele aparece, né, nas cenas, Ele traz inevitável. uma Muito bom. criatividade, né, e muito, muito É, verdadeira, muito muito inteira, né? Então isso é presente, muito né? legal. E cada Você é vez muito mais, né? presente. Eu acho isso Além da bom. criatividade, ele é um excelente ator também. Então ele entra mesmo, incorpora e você sente o papel em Flávio, sabe? E aí você acaba também entrando e acaba também querendo fazer junto, entendeu? Eu quero só falar uma coisa que além da gente provocar, ser provocada, a gente sente, né? Isso tudo faz parte do nosso sentimento. Então, o sentir também, né? Como é que seria fazendo esse papel? E o psicodrama dá essa oportunidade de você fazer esse papel. E, nossa, quando eu fiz o papel da mãe, do elevador, né? Que eu esqueci agora o nome dela, aquela mãe.
Então, assim, eu me senti péssima, eu me senti... Chega, deu uma coisa aqui por dentro, sabe? Ruim. Então, mas o psicodrama dá essa oportunidade de você também ver um outro lado, né? Os dois lados, e você mesclar isso. Então, é bastante interessante. Muito legal. Sua última fala, Cris, você tem vontade de completar alguma coisa? Acho que isso é um prazer enorme, viu, a Maria Ângela, participar desse trabalho. Me sinto feliz, honrada, me deixa me sentindo mais importante participar desse trabalho. Esse é um projeto que eu acredito muito, né? Ele vibra politicamente em mim, ele vibra psicodramaticamente, sabe, quando eu acredito muito nessa posição que o psicodrama pode ocupar dentro da América Latina inteira, principalmente, da nossa América do Sul. Quando eu vejo esse trabalho assim, ele me remete muito a esses trabalhos dentro desse universo da América Latina, que é muito voltado para o trabalho com grupo, e a gente precisa afirmar esse lugar mais vezes, ver o psicodrama público com tanto tempo, né, de história, me emociona muito. Então, poder fazer parte dessa história é muito legal o que você está falando, Cris, porque é um contexto que está tendo o Congresso Ibero-Americano, né? Então, a gente não está lá, mas estamos aqui fazendo, né? E todo mundo comungando, né, com esses ideais, né, de transformações sociais, transformações mesmo. Individuais ao mesmo tempo. Então, só posso agradecer você, a Lucia, a Deise, o Flávio, e vamos tocando aí. Bom sábado para vocês. Bom Dia das Mães. Tá? Obrigado. Abraço. Saúde.